Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Professor Gregory aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vamos para mais um vídeo com questões de química voltadas para o Enem. E nesse vídeo a gente vai tratar de alguns assuntos bem interessantes. Vamos falar um pouquinho sobre o que é mol, vamos falar sobre massa molar e vamos falar sobre concentração molar ou concentração em mols por litro ou ainda molaridade, tá ok? Então é um vídeo aí que a gente vai tratar de vários assuntos dentro de uma única questão de química para o Enem, tá ok, gente? Então fique à vontade e vamos para a nossa vinheta. Bom, nesse vídeo a gente vai tratar de uma questão do Enem de 2010, questão 84 da prova rosa, com o tema soluções. Então vamos ao comando da questão. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Então temos aí uma pequena figura, né, representando como acontece o preparo de uma solução, e aí essa questão continua. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, de massa molar, igual a 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual é a concentração final, em mol por litro, de sacarose nesse cafezinho? Letra A, 0,02, B, 0,2, C, 2, D, 200 ou letra E, 2000. Bom, gente, antes de eu iniciar aqui as explicações, já peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, tá? Compartilhar esse conteúdo para outros amigos de vocês, né? Principalmente a galera aí que está estudando para o Enem, que é o público-alvo desses vídeos que a gente faz, né? Respondendo questões. E se é o primeiro vídeo que vocês estão assistindo, se inscrevam no canal, gente. Deem sugestões também. A gente está aí, né, aberto a sugestões para mais conteúdo que a gente possa estar trazendo para vocês, tá ok? Bom, vamos à nossa resolução, né? Primeiramente vamos falar sobre o mol. Esse termo mol aparece bastante dentro da química e é necessário que a gente explique de uma forma, né, bem concisa o que é que esse conceito significa. Então olha só, gente, o que é o mol? Bora partir de uma coisa que a gente conhece e a gente vê bastante no nosso cotidiano. Vamos supor que uma pessoa vai ao supermercado para comprar ovos. E aí, essa pessoa vai com a seguinte ideia: olha, quero comprar uma dúzia de ovos. Então ela está lá escolhendo, né, verificando a quantidade. E se ela quer uma dúzia de ovos, então, obviamente, essa pessoa deseja o quê? Levar para casa 12 unidades de ovos, ok? Então, dúzia refere-se a 12 unidades. Vamos para outro exemplo. Vamos supor que para um escritório a pessoa vai comprar uma resma de papel. Então, uma resma de folha de papel é o mesmo do que você ter 500 unidades de folha de papel. Então, percebe o seguinte: o termo dúzia está associado ao número 12. Então, dúzia significa 12 unidades de alguma coisa. Resma, 500 unidades. Então, da mesma forma que dúzia remete-se ao número 12 e resma remete ao número 500, o termo mol também se refere a uma quantidade definida. A questão é: que quantidade é essa? Bom, olha só. Mol é a unidade que expressa a quantidade de matéria em uma amostra de uma substância qualquer. Então, quando a gente usa o termo mol, a gente utiliza ele para expressar a quantidade de matéria que está presente em uma amostra. Então, você quer saber o quanto de matéria que está presente aqui. Bom, nos dá o número de átomos de uma amostra. 1 mol de átomo de qualquer elemento equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos daquele elemento. Então, olha só, gente. O termo mol, então, se eu tenho 1 mol de átomos,
equivale ao dizer a mesma coisa que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos daquele elemento. Percebe que é um número muito grande, né? É 6,02 multiplicado pelo número 1 seguido de 23 zeros. Então, ou seja, isso daí dá um número muito extenso, né? Esse valor que a gente chama de número de Avogadro, esse valor que a gente tem para o mol, né? Esse valor que está relacionado aí com o mol, ele é obtido experimentalmente e basicamente para nós interessa dizer o seguinte, né? Que o mol você utiliza ele quando você está trabalhando principalmente com uma quantidade de átomos, porque não faria sentido a gente parar, digamos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para calcular a massa de um átomo isolado, ou só de 2 átomos, de 3, enfim. O átomo é uma entidade muito pequena, né? Mensurar ela, medir, calcular, fazer algum tipo de medida envolvendo um átomo é algo realmente complicado, eu diria, né? Então, qual é a lógica? Você utiliza o mol, já que o termo mol está relacionado com esse número tão extenso, porque justamente a ideia é essa. A ideia é que você pegue uma quantidade de átomos que seja significativa para você poder aí então fazer uma análise da quantidade de massa, principalmente, né, da quantidade de volume. Então você precisa pegar uma quantidade significativa de átomos para que você possa então fazer essas medições de uma forma mais prática, tá certo? Então é por isso que se utiliza bastante o conceito de mol dentro da química. Bem, então olha só. Então, da mesma forma que dúzia está se referindo ao termo 12 unidades, resma 500 unidades, mol se refere a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades de alguma coisa. Aqui dentro da química é principalmente unidades de átomos, certo? Bem, e aí a gente vai passar para o próximo conceito, da massa molar. Percebe, claro, né, pelo nome aí, né, molar, tem alguma coisa a ver com mol. E tem mesmo. No livro Química Geral Fundamentos, que a gente já falou dele anteriormente, nesse livro lá na página 8, é colocado para nós o conceito de massa molar. Olha só. Massa molar é a massa de 1 mol de espécies, que podem ser átomos, que podem ser moléculas, ou que podem ainda ser íons, expressa em gramas. Claro que a massa de 1 mol de espécies depende da espécie em questão. Então, olha só. Então, como eu falei para vocês, o mol é aquele número lá que nós já falamos, aquele número gigante, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? Então, quando você pega 1 mol de átomos, digamos aqui, de um determinado elemento químico, e você calcula a massa desse 1 mol de átomos, aí você tem a massa molar. Então, a massa molar é a massa que você vai obter, essa massa você expressa em gramas, é a massa que você vai obter quando você calcular a massa de 1 mol de átomos de um determinado elemento, ou de uma determinada molécula, ou de um determinado íon, ok? E é interessante quando ele fala que essa massa depende de uma espécie para outra, a gente pode visualizar isso de uma forma bem bacana na tabela periódica. Como vocês sabem, a tabela periódica ela tem essa função, né? Cada quadrinho desse da tabela representa as características e propriedades dos elementos químicos, ok? E aí você tem vários valores, né? Aqui nessa minha tabela, por exemplo, vou destacar aqui eu estou destacando o elemento ferro. E aí percebe que tem vários valores aí. Cada valor desse representa uma propriedade diferente do ferro. Número atômico, eletronegatividade, enfim, são várias propriedades. E uma delas, que eu vou destacar aqui, ó, de vermelho, é a massa atômica, tá? No caso do ferro, essa massa atômica equivale a 55,845. 55,8, né? A gente pode fazer essa análise aí. Então, olha só. Esse é o valor da massa do elemento ferro, ok? Como é que funciona? Cada elemento químico apresenta um valor único para a sua massa, ok? Então, pegando aqui outros elementos, você percebe que as massas são únicas para cada um deles. Do alumínio, 26,98, praticamente 27. Na prática, quando a gente vai fazer cálculos de
por exemplo, cálculo estequiométrico, aí você vai trabalhar com o elemento alumínio, a tendência já é considerar a massa igual a 27, né, até para facilitar. Silício, 28,08. Fósforo, 30,97. Ou seja, então cada elemento tem aí o seu próprio valor de massa, tá? Isso é importante ressaltar, que cada elemento químico apresenta uma massa diferente. Da mesma forma que cada molécula vai ter o seu valor de massa. Massa da água, que é diferente da massa da glicose, que é diferente da massa do ácido sulfúrico, e por aí vai embora, tá ok? Bem, então agora que a gente já entendeu esse conceito, agora sim a gente vai falar sobre a concentração em mols por litro, ou molaridade, ou ainda a concentração molar, tá? Então vamos lá, gente. A concentração molar, ela é obtida da seguinte maneira. Olha só. Esse Mzinho que aparece aí estilizado, da concentração molar ou molaridade, é dada numa unidade chamada mols por litro. N1. N1 é o número de mols do soluto, né? Esse é o número de mols, claro, é dado em mols. E V é o volume da solução, que quase sempre é dado em litros. Nessa questão, inclusive, né, é solicitado que a gente trabalhe com o volume dessa unidade, tá? Pode acontecer, em algumas questões pode ocorrer, de você não ter logo de cara, pelo menos não diretamente, você pode não ter o valor do número de mols. Aí você pode calcular o número de mols por essa outra expressão aqui. N1 é igual a M1 dividido por M grande ou M maiúsculo 1. Olha só, o que significa esses termos? N1, número de mols do soluto, que nós já falamos, né? É dado em mols. M minúsculo 1 é a massa do soluto, dada em gramas. M grande ou M maiúsculo 1 é a massa molar do soluto, que é dado em gramas por mol. Esse valor de massa de baixo, essa massa molar, que é o valor que a gente vai obter consultando ou a tabela periódica ou as questões vão nos fornecer esse dado, tá ok? Vamos lá, então agora que a gente já tem as ferramentas, vamos para a nossa questão, né? Então olha só, assim temos. Tá aqui a fórmula da molaridade ou concentração molar, que é igual a N1 dividido por V. Aí a gente vai substituir os valores. Molaridade é igual a N1 dividido por 0,05. De onde foi que veio esse valor? Na questão ele fala para nós que a xícara, né, que utiliza é uma xícara de 50 ml do líquido. Por que então está aparecendo esse outro valor? Porque eu transformei, né, eu converti. 50 ml, você convertendo para litros, é igual a 0,05 litros. Por que eu fiz essa conversão? Porque na resposta ele pede que no final, ó, qual é a concentração final em mol por litro. Então, no final das contas, ele quer que o valor seja dado em mol por litro. Então, por isso é necessário fazer essa conversão de ml para o ED, né? Ou seja, transformar para litros, ok? Bom, o valor do N1, eu não tenho esse valor, pelo menos não de cara na questão, né? Esse valor não é dado de imediato. E aí como é que a gente faz? Como não temos o número de mols, o valor do N1, iremos calcular o seu valor pela outra expressão, né? N1 é igual a M1, que é o da massa do soluto, dividido por M maiúsculo 1, que é a massa molar. Aí fica assim, ó. A massa do soluto, que ele fala na questão, que foi a massa que a pessoa utilizou de açúcar, né? Da sacarose. Ele utilizou uma massa igual a 3,42 gramas. Dividido pela massa molar, que está entre parênteses na questão, ele fala que a massa molar é igual a 342 gramas. Então, dividindo esses dois valores, né? Aqui é só destacando que esse valor de baixo é da massa molar da sacarose, que a questão fornece. Então, dividindo esses dois valores, eu tenho um total de 0,01 mol, ok? Bem, feito isso, agora a gente pode calcular a concentração molar ou molaridade. A gente vai voltar para a primeira fórmula. Então fica, molaridade é igual ao N1, que vale 0,01, dividido pelo volume, que vale 0,05. Simplificando essa expressão, eu tenho aqui que a minha concentração molar é igual a 1 dividido por 5. Isso aqui é igual a 0,2 mol por litro,
ok? Então a resposta aqui é a letra B de bola, tá ok, gente? Então é isso, galera, uma questão, a parte matemática dessa questão aqui é bem tranquila até, né, bem simples. Realmente uma questão que eu acabei até alongando um pouco na explicação, mas é porque eu queria detalhar de uma forma bem bacana os conceitos, né, do que é mol, do que é massa molar e, claro, da concentração molar ou molaridade, tá ok, gente? Então espero que tenha ficado claro para todo mundo, tá? E aí a gente vai se encontrar por outras questões, com certeza, falando ainda de mais formas de concentração, tá certo? Então é isso, galera. Desde já eu agradeço a vocês. Mais uma vez eu peço que quem puder curta o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos de vocês, né? Dividam esse conhecimento aí. E se são novos aqui no canal, se inscrevam para dar essa força pra gente, que isso é muito importante. Tá ok, galera? Então é isso, meus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.